Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos ao canal Reflexões. Meu nome é Yara e no vídeo de hoje nós vamos falar um pouco sobre a família contemporânea. Olá pessoal, sejam bem-vindos à nossa roda de conversa. Você, como sempre, é o meu convidado. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a família moderna que a escola vem recebendo nesses últimos anos. Acho que todo professor vai saber dizer que ele tem na sua sala de aula, agora ou já teve antes, uma ou mais famílias que não vem em agenda, você escreve recado, você não recebe resposta, não participa de reunião nunca, né? Então não fica ciente do que está acontecendo na escola. É chamado para reunião, nunca pode comparecer, né? E normalmente eles nunca podem comparecer, às vezes não é por falta de tempo, é porque eles têm ciência do que está acontecendo e sabe que o erro vem de casa, em algumas situações. Então nós temos aí uma família completamente negligente com a educação dos filhos, tá? Com a educação e criação dos filhos. Por quê? Nós vemos que a família atual, ela está terceirizando a educação de seus filhos. E terceirizando não só para a escola, passando sempre para outras pessoas. Pode ser a babá, pode ser a escola ou qualquer outra pessoa que esteja responsável da criança num período maior da sua vida, tá? E o que acontece? A desculpa de sempre é a falta de tempo. Nós sabemos que a nossa sociedade atual, ela exige um tempo maior de nós no trabalho. Porém, nós sempre temos um tempo, né? Eu acho que quando a gente quer, a gente arranja um tempo. E qualquer tempo que sobre é um tempo que a gente pode usar para estar com a nossa família ou com as pessoas que nós gostamos ou com as pessoas que são prioridades para nós. Então, o que acontece, gente? Nós vemos que a família atual, ela vive num caos no seu ambiente familiar, porque elas não convivem. Elas estão sobre o mesmo teto e não se veem, não se falam, muito pouco, né? A família atual é aquela família que já acorda de manhã sem um ver ao outro. Então, um toma café uma hora, o outro toma café outra hora. É uma correria. Nós vivemos intensamente numa correria e nós vemos isso pela família. Eu me lembro, gente, para representar essa correria, e que, entre aspas, não pode ser usado como desculpa, porque se eu estou falando de um filho meu, a prioridade é meu filho. É óbvio que você não vai parar de trabalhar, né? Porque não tem condições, né? Mas nós temos que fazer dos filhos a prioridade. Pelo menos é isso que eu entendo. Se eu tenho um filho, ele tem que ser minha prioridade. Eu não posso dar prioridade à academia, eu não posso dar prioridade a ir ao cinema, eu não posso dar prioridade a ir a restaurante naquele momento, se a criança depende naquele momento. Acho que quando nós estamos falando de uma criança que já tem uma certa idade, né, acima dos 6, 7 anos, a gente pode se dar o luxo, se nós tivermos alguém para quem deixar, de aproveitar. Mas o interessante seria aproveitar em conjunto, né? Porque criação de filhos, gente, dá trabalho. Desculpa, dá trabalho. E você tem que ter consciência que a partir do momento que você teve um filho, não é só você e o seu marido, ou seja lá quem for que esteja com você nesse conjunto familiar. Não é mais dois. São 3, 4, 5, seja lá quantas quantidades de filhos vocês têm. Então, isso vai tirar de você boa parte da sua vida. Vai, tá? Eu não vou dizer aqui que é tudo um conto de fadas. Não, não é. Você vai precisar de abdicar de muita coisa. Sim,
para a criação do filho. Educar filho dá trabalho, dispõe de tempo, tá? Não dá para deixar a criança se criando sozinha, nem sendo criada pela internet, pela televisão ou por outras pessoas, né? Então eu tava falando que eu me lembro de uma situação de quando eu estava em uma escola em que eu trabalhava integral, né? Então eu chegava às 8 da manhã para receber algumas crianças. E as crianças chegavam do jeito que saíram da cama. E é literalmente, gente, eu não estou dizendo isso de forma figurada, era literalmente, pegaram a criança da cama, botaram no carro e entregaram na escola. Eles sequer tomavam alguma coisa em casa, de comida, de bebida, seja lá o que for. Eles sequer penteavam as crianças, não trocavam a roupa da criança, tinha criança que vinha descalça. Porque o pai tem a coragem de dizer que não teve tempo de pegar o tênis da criança. Tinha criança que chegava descabelada, descabelada mesmo, gente, o cabelo todo assim, levantado para trás, descabelada, dormindo, com a camisola pijama, sem tomar banho. E tinha criança que vinha assim, a auxiliar penteou a criança no dia seguinte, fez trança e a criança chegava no dia seguinte com a mesma trança que a auxiliar fez. E que você percebe que a criança dormiu com a trança, porque a trança vem meio bagunçada, né, quando a gente acorda, e chegava na escola daquele jeito. Então, assim, as famílias de hoje em dia estão tirando a responsabilidade de criar os filhos para passar para outros, com a desculpa de que não tem tempo, né? Então, situações como essa que eu citei para vocês é assim, surreal, é inimaginável, mas é isso que tá chegando na escola. É isso que tá chegando na escola. Os pais estão terceirizando a educação, achando que a escola tem a responsabilidade de criar os filhos, educar os filhos, sem entender que a educação básica vem de casa. Um professor não vai dar conta de uma criança que não vem com a educação básica de casa. A escola é para ensinar a parte pedagógica, é para desenvolver um ser crítico, consciente do mundo que está a seu redor. E tudo isso começa em casa. Esse trabalho começa em casa. É o que eu falo nas minhas reuniões. Eu dependo dos pais. Não adianta eu começar um trabalho e chegar em casa e esse trabalho não for completado. Não adianta eu ter numa sala de aula uma criança crua, que não tem educação básica, não sabe respeitar o próximo, né? Não aguenta frustrações. Então, assim, é uma criança crua que vai surtar dentro de uma sala. E que o pai não tem consciência que ele tem um filho, tem 2, tem 3. E o professor tem 20, 30 dentro de sala. Imagina esses 20, 30 sem educação básica nenhuma, completamente descontrolado. Como que será a vida desta criança na escola e como será a vida do professor? Então, assim, é importante nós acordarmos para essa situação que tá virando um caos. Vocês, pais, mães, vocês, familiares que estão assistindo o vídeo, vocês têm que compreender que vocês são o exemplo. E vocês têm que ter a responsabilidade de criar os filhos de vocês. Nós estamos criando monstros, nós estamos criando crianças doentes. Doentes não só pela questão de estarem livres na frente de um computador, na frente de um celular, mas simplesmente porque eles não têm limite para nada, eles não conhecem limite.
se a gente parar para pensar um pouco, os pais de antigamente, eles não precisavam de livro, eles não precisavam de uma escola de pais para poder criar o filho. Os pais hoje em dia não sabem o básico do básico, não sabem que tem que dar valor para uma criança, tem que ensinar respeito. Eu me lembro de uma situação em uma das escolas que eu trabalhei, que eu dava aula para o Jardim 2, e eu tinha um aluno de 4 anos que ele era muito mimado e bastante problemático, né? E o que acontece? Eu fui entregar ele um dia para a babá, porque quem via buscar e quem via entregar era a babá, porque a família era ausente, sempre foi ausente. E eu fui entregá-lo para a babá. E o que aconteceu? Ele pega a mochila dele e joga a mochila dele com força no chão e sai correndo pro portão, dizendo que ela tinha que pegar a mochila porque ele não ia levar a mochila. Ela que ia levar a mochila. Aí eu vi a situação e fui buscá-lo lá no portão, voltei e conversei com ele e disse que ele não poderia fazer aquilo de novo, que se ele quisesse que a babá levasse a mochila naquele dia para ele, que ele teria que pedir com educação, porque ela não era, entre aspas, empregada no sentido de fazer tudo e fazer tudo sem ter o mínimo de respeito por ela, né? Porque nós temos crianças aí que estão sendo criadas achando que as pessoas são exatamente escravos. Não é nem empregado, né? Porque empregado as pessoas têm respeito, mas escravos. Então, como eu tava dizendo, ele, naquele momento que eu chamei a atenção dele, ele surtou, né? Porque ele não podia ouvir, não. E aí a babá me relatou o seguinte, que a mãe virou pra ela um dia e falou pra ela que ela não tinha pulso com o filho dela, que ela deveria dar limite pro filho dela, porque ele não respeitava ela, né? E a mãe, gente, ela quando chegava em casa, que ela encontrava o filho, ela, em vez de procurar saber como que o filho passou o dia, se ele tinha obedecido a babá e chamar a atenção dele caso ele não tivesse tratado ela bem, ela sentava com o filho para poder ver televisão, né? Que na verdade ela não estava nem prestando atenção no filho, ela estava prestando atenção na televisão. E ficava lá, às vezes brincava com ele e transferia toda a responsabilidade de dar limite para a criança para a babá. E a babá ficava louca, por quê? Porque a criança não respeitava a babá e não ia respeitar a gente. Porque quem tem que dar limite, quem tem que dar, ensinar respeito ao próximo é o pai e a mãe, é a referência. Vocês são a referência, não é a babá que é a referência. A criança sabe quem é a referência, entendeu? Então, assim, as coisas estão ficando fora de controle. E como eu disse, se nós não começarmos a mudar agora, né? Se vocês, pai e mãe, não começarem a perceber que não dá para deixar uma criança se criar sozinha, nós vamos ter futuramente um problema muito grave. Nós já estamos tendo problemas graves na sala de aula e nós estamos já vendo o reflexo dessa questão da negligência familiar que já vem, né? Já vem de alguns anos, tá? Não é de agora, já vem de alguns anos, as coisas vêm crescendo e agora tá chegando o ápice. Nós vemos aí pessoas que não têm respeito ao próximo, né? Acha que o mundo gira em torno de si, né? Porque realmente ela foi criada para achar que o mundo gira em torno de si. Porque o pai não tem tempo. E quando ele tá com a criança, ele, em vez de educar, ele mantém a criança num estado de prazer eterno. Porque ela não pode dizer não, não pode dar limite para a criança. Porque ela nunca vê o filho e ela acha que por ela nunca ver o filho e ter aquele pouco momento, ela acha que aquele momento não é momento de ensinar a criança nada. É o momento dela brincar, levar a criança para os lugares mais caros, comprar os brinquedos mais caros. A criança faz birra e ela compra aquele brinquedo porque a criança fez a birra, porque ela não quer ouvir a criança chorar.
Então, assim, as crianças estão vivendo como reis e rainhas, né? Estão em pleno domínio, porque elas estão se criando sozinhas. Estão perdidas, estão pedindo socorro. Porque uma criança que surta na sala de aula é porque ela tá querendo chamar a atenção do pai. Porque ela sabe que quando ela surtar, o pai vai aparecer, a mãe vai aparecer. Ou o responsável, seja ele quem for, vai aparecer, né? Então temos que parar para pensar nisso. Me lembro de uma outra situação que me chocou muito quando eu comecei a trabalhar, e por isso que eu digo que essa situação vem crescendo, é de uma mãe que chegou na escola no final do ano e queria saber o porquê que a escola, que era uma creche escola, né? O porquê que a escola não iria abrir no dia 25, no dia 24 e no dia 25, porque ela tinha uma festa num outro estado de Natal e ela não poderia levar a criança e não tinha quem deixar. Então, vocês veem como a coisa é grave, como a coisa vem crescendo e tá ficando cada vez mais grave. Mais grave, né? E eu tenho outras situações absurdas para contar para vocês, que eu vou até fazer um vídeo, um quadro que é sobre algumas histórias que eu tenho, que vai se chamar História de Educador, né? Então eu vou contar um pouco de algumas histórias que são de assustar e outras engraçadas, né? Então vejam como as coisas estão crescendo. E ninguém para pensar nisso. Ninguém para pensar nisso. Então precisamos refletir. Vocês, pais, precisam refletir o que vocês querem que os seus filhos sejam no futuro. E começar a fazer o papel de vocês, tá? Então, pessoal, eu quero saber de vocês, professores, nos comentários, as histórias que vocês têm sobre as famílias que vocês têm na sala de aula de vocês, certo? Então, se vocês gostaram, eu vou pedir para vocês que vocês curtam, que vocês compartilhem e se inscrevam no canal, tá bom? Até a próxima, até a nossa próxima roda de conversa. Um abraço!